Olá! Agora que nós já vimos a estrutura geral e alguns aspectos comuns a todos os aminoácidos, vamos entender um pouquinho melhor o que diferencia os aminoácidos entre si. Nesse segundo conceito de estrutura e classificação dos aminoácidos, eu vou apresentar para vocês alguma coisa sobre isomeria dos aminoácidos, como é feita a classificação de aminoácidos e, junto com isso, os principais tipos de radicais encontrados nos aminoácidos que são frequentemente encontrados em proteínas. Começando então por uma característica estrutural bastante relevante dos aminoácidos, que é o fato do carbono alfa ser um carbono assimétrico na maioria dos aminoácidos. Só para recapitular então, vou colocar uma figurinha aqui para a gente ver essa história de carbono assimétrico. Então nessa figura a gente vê um carbono representado em azul escuro com 4 ligantes diferentes. Lembrando da apresentação anterior, esses 4 ligantes são os 4 ligantes típicos de um aminoácido, né? Um grupo amino, um ácido carboxílico, um hidrogênio e um radical. Se o radical for diferente dos outros 3 grupos, então ele tem 4 ligantes diferentes e pode ser considerado um carbono assimétrico. Quer dizer, um carbono que permite a formação de 2 estereoisômeros. Esses estereoisômeros são 2 moléculas que, apesar de terem a mesma composição, eles têm uma diferença na posição espacial. Uma forma corresponde à imagem especular, à imagem em espelho da outra forma. Esses grupos ligados a esse carbono, os 4 grupos ligantes, são considerados de forma que cada ligante é considerado como o grupo, tanto que eu estou falando em grupos ligantes. Por quê? A gente não olha só para o átomo que está ligado diretamente ao carbono assimétrico, mas sim todo o grupo. Por exemplo, aqui a gente tem um grupo amino, então o nitrogênio e os hidrogênios fazem parte desse grupo, o ácido carboxílico, que é representado tanto pelo carbono, quanto os oxigênios, quanto o hidrogênio. Tá? Então, todos os componentes de cada grupo são considerados de forma inclusiva. E se os 4 grupos são diferentes, o carbono é assimétrico. Outro ponto importante para a gente notar aqui é a perspectiva de frente e fundo, não só a disposição em cima e embaixo, à direita e à esquerda. Porque existe um ângulo de ligação com o carbono, com esse carbono assimétrico, representado em azul aqui na figura. Vamos ver aqui uma outra representação desse carbono assimétrico. A gente tem aqui então uma figura com dois estereoisômeros, quer dizer, 2 moléculas que têm a mesma composição, porém posições espaciais diferentes. Tanto que se a gente tenta sobrepor uma à outra, essa sobreposição mostra que a posição de alguns componentes não é a mesma. E se a gente tentar fazer essa sobreposição só por rotação das ligações, só mudando a posição de uma delas, a gente vai ver que mesmo assim não é possível ter uma sobreposição completa. Aqui a gente fez uma rotação, colocou esse verde no mesmo lado. Mas aí quando a gente tenta sobrepor, a gente vê que os azuis não têm essa mesma sobreposição. Se a gente tenta rodar de novo, agora um dos azuis ficou numa posição comparável, mas o verde e o outro azul não estão. Então a gente pode tentar fazer a rotação das várias ligações para verificar se acontece essa sobreposição, e mesmo rodando nos vários eixos,
né, desde que seja uma rotação apenas, sem quebra de ligação, a gente observa que não há uma sobreposição, né, apesar da composição ser a mesma, mas não existe uma sobreposição entre essas moléculas. Por quê? Existe uma diferença de posição, uma diferença espacial no arranjo desses ligantes desse carbono assimétrico, também chamado de centro quiral. Tá? Então, a gente observa que não tem essa sobreposição. Só seria possível sobrepor se fosse rompida uma das ligações covalentes. Os aminoácidos, então, apresentam um carbono assimétrico, que é o carbono alfa, na grande maioria das situações. Mas existe uma exceção. E essa figurinha aqui mostra o aminoácido que é a exceção. Esse aminoácido é chamado de glicina e ele não tem um carbono assimétrico, porque o carbono alfa da glicina está ligado a 2 hidrogênios, então ele não tem 4 ligantes diferentes. Daí então ele não apresentar quiralidade, ele não apresenta estereoisomeria. Por que ele não apresenta? Por que ele tem um ligante repetido? Um dos ligantes do carbono alfa é o hidrogênio, e no caso da glicina, o radical também é um hidrogênio. Então, com essa repetição, a gente nota que a glicina não tem o carbono alfa como sendo assimétrico. Esses estereoisômeros recebem a nomenclatura de D e L em função de ângulo de desvio da luz polarizada. E, no caso, existe uma observação importante, é que somente os aminoácidos na forma L são usados nas células. Não são encontrados D-aminoácidos como componentes de proteínas. Existem algumas situações de exceção em que alguns aminoácidos L podem ser encontrados ou alguns peptídeos contendo L-aminoácidos são encontrados. Mas, na grande maioria dos casos, são apenas as formas D dos aminoácidos que são incorporados às proteínas e peptídeos. Quanto à classificação dos aminoácidos. Na apresentação anterior, eu já comentei que o que diferencia um aminoácido do outro é o radical. Os outros componentes do aminoácido são constantes. Essa diferenciação entre eles pelo radical é um dos motivos do radical ser usado para a classificação dos aminoácidos. Quer dizer, os aminoácidos são classificados em função das propriedades do radical. E tem um outro motivo importante também para essa classificação ser feita em função do radical. Já comentei também que grande parte dos aminoácidos é encontrada como fazendo parte das proteínas. E na maior parte das estruturas de proteínas, o componente dos aminoácidos que fica exposto é o radical. Os outros componentes frequentemente ficam ocultos numa estrutura espacial, eles não ficam expostos ao solvente ou ao meio em que essas proteínas estejam. Dessa forma, então, é importante que a classificação seja feita em função do radical, já que é ele que diferencia e já que as propriedades dele vão ser as que vão estar expostas numa proteína. Prestando atenção nos radicais, então, a gente vai observar que uma das primeiras características usadas na classificação dos aminoácidos é a polaridade e a carga desse radical. Então, esses radicais podem ser polares ou apolares, e os polares podem ser carregados ou não em pH 7. Essa história do pH 7 a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante no próximo conceito. Mas vamos lembrar uma coisa aqui. Então, eles podem ser apolares, podem ser polares sem carga ou polares com carga. Mas como é que uma molécula pode ser polar sem carga mesmo?
Vamos lembrar um pouco desse conceito? Isso já foi comentado lá na aula de água no começo do curso, mas convém a gente lembrar esse aspecto. Então tem uma animação aqui daquele mesmo aplicativo usado na aula de água, mostrando a distribuição eletrônica nas moléculas de água, quer dizer, o compartilhamento de elétrons entre oxigênio e hidrogênios pela ligação covalente se dá de uma forma desigual, de forma que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, mantém a nuvem eletrônica mais perto do seu núcleo. Isso vai fazer com que exista uma polaridade negativa próxima ao oxigênio e uma polaridade positiva próxima aos prótons dos hidrogênios que ficam expostos com mais frequência. Porém, o somatório desses polos é zero. Então, existe uma polaridade, quer dizer, existe uma distribuição desigual, uma distribuição não uniforme das cargas, mas o somatório de cargas da molécula de água é zero. Isso faz com que a água seja uma molécula polar, ela apresenta polos, porém sem carga. A carga líquida, o somatório das cargas, é nulo. Isso a gente vai observar em alguns aminoácidos também. Então essa característica de polaridade sem carga vai acontecer também em alguns aminoácidos. Vamos então dar uma olhada nos radicais dos 20 aminoácidos que são frequentemente encontrados em proteínas, que são os 20 aminoácidos mais abundantes na natureza. Essa figura aqui mostra no centro uma estrutura geral de um aminoácido. Então a gente vê aquela situação do carbono alfa no centro, com um quadradinho em volta dele, ligado ao grupo amino, ao ácido carboxílico, ao hidrogênio e a um radical representado por R aqui. E em volta, nesse quadrado maior aqui, nós vemos várias estruturas que esse grupo R pode assumir. Então, começando aqui pelo mais simples de todos, que inclusive nós já vimos, a glicina, que tem como radical um hidrogênio. Tanto que a glicina é aquele aminoácido que não tem carbono assimétrico, porque o radical dele é um hidrogênio, então ele tem dois hidrogênios ligados ao carbono alfa. E subindo aqui, nós vemos alanina, valina, leucina, isoleucina, são os aminoácidos apolares. Por quê? Eles têm carbonos e hidrogênios ligados nesse radical, então eles são chamados de apolares. Continuando nesse grupo aqui em cima, em que nós vemos dois aminoácidos, cisteína e metionina, que tem essa representação aqui em amarelo. Esse amarelo representa um enxofre. Então esses dois aminoácidos são sulfurados, eles têm um enxofre na sua estrutura. Sendo que a cisteína em particular, ela tem um grupo SH, quer dizer, um enxofre ligado a um hidrogênio exposto no radical. Esse grupo é importante, ele apresenta uma reatividade maior e ele pode fazer ligações covalentes com outro grupo SH. Então, mais para frente a gente vai ver que essa cisteína pode se ligar a uma outra cisteína pelo radical. Já na metionina isso não acontece porque você tem uma metilação no enxofre. E isso impede a ligação desse enxofre a um outro grupo. A seguir nós encontramos 3 aminoácidos que apresentam um anel aromático. Portanto, eles são chamados de aminoácidos aromáticos, por essa característica do radical. Depois, um aminoácido que é representado isoladamente, a prolina. Ela é representada isoladamente porque o radical da prolina se liga ao núcleo central do aminoácido, a região comum do aminoácido, em 2 pontos, como estão representados aqui. Ela se liga tanto ao carbono alfa quanto ao nitrogênio do grupo amino. Depois a gente encontra 4 aminoácidos que são polares sem carga, em pH 7.
Então, serina, treonina, asparagina e glutamina apresentam polaridade, eles apresentam hidroxilas ou aminas e não tem carga. E aqui embaixo a gente observa os aminoácidos polares com carga. Seja com carga negativa, também chamados de aminoácidos ácidos, aspartato e glutamato, ou ácido aspartico e ácido glutâmico, depende da forma de ionização deles, histidina, lisina e arginina. E a lisina e a arginina são chamados também de aminoácidos básicos, tá? Em função do pKa desses grupos encontrados no radical. Esse vídeo que aparece aqui do lado mostra também as características dos diferentes radicais desses aminoácidos mais frequentemente encontrados. Então nós podemos ter uma visão geral dos aminoácidos e aqui ele dá destaque aos aminoácidos hidrofóbicos ou apolares, os aminoácidos hidrofílicos ou polares, que interagem bem com água, fazem ligações de hidrogênio, os aminoácidos polares com carga, carga positiva ou carga negativa. Ok, eu já falei bastante agora sobre os tipos de radicais que nós encontramos nos aminoácidos, como é que eles são usados na classificação. Mas tem um ponto importante ainda para a gente ver em relação a isso. Toda essa classificação foi discutida em função de polaridade e carga do radical. Por que essa ênfase no do radical? Primeiro, porque é o radical que é usado para a classificação dos aminoácidos. Segundo, porque se a gente olhar para a estrutura do aminoácido inteiro na forma monomérica, nós vamos ver que todos os aminoácidos são polares, porque todos eles têm um grupo amino e um ácido carboxílico que apresentam polaridade e, dependendo do pH, apresentam carga também. Tá? Então, é preciso diferenciar todos os aminoácidos, considerando-se a estrutura inteira do aminoácido na forma monomérica, eles são polares. Mas a classificação do aminoácido não leva em consideração a estrutura inteira do aminoácido, mas apenas o radical. Então, se o radical de um aminoácido for apolar, esse aminoácido vai ser classificado como apolar, apesar da estrutura inteira dele ter polaridade. Mas aí eu volto àquele ponto da importância de se classificar esses aminoácidos. A gente precisa ter um jeito que possa diferenciar um do outro, e o radical é o que vai estar exposto quando ele formar uma proteína. Então, é conveniente e importante classificar pelo radical. Concluindo então, a gente viu aqui alguns aspectos de isomeria dos aminoácidos que podem assumir a forma D ou a forma L, que são estereoisômeros, em função da disposição espacial do carbono alfa, que existe uma exceção em que esse carbono alfa não é assimétrico, que é a glicina. Vimos a classificação dos aminoácidos, que é feita em função das propriedades do radical, quanto à polaridade, carga, conteúdo de enxofre ou ligação ao grupo amino. E nós vimos, resumidamente, as características dos 20 aminoácidos mais comuns encontrados na estrutura de proteínas. Por enquanto é só. No próximo vídeo, ainda sobre o tópico aminoácidos, nós vamos discutir um pouco mais em detalhes essa questão de polaridade e carga, e também vamos relembrar aquela questão de influência dos aminoácidos no pH, a correlação entre aminoácidos e o pH do meio. Isso vai ser um pouco mais detalhado. Até mais!